primeiro tema que eu separei para a gente bater um papo aqui hoje, né, dentro do direito do trabalho, é o teletrabalho, belezinha? É o teletrabalho, né? Por quê? Por 2 motivos, tá? Primeiro motivo é que o teletrabalho, ele está mais presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano do que nunca, não é verdade? Nós tivemos aí, né, impulsionados pela pandemia, nós tivemos um forte movimento de levar os empregados que então trabalhavam presencialmente para o regime de trabalho não presencial por meio do teletrabalho. Tá? Então, o teletrabalho intensivamente utilizado lá em 2020, 2021, né, 2022 ainda, e parece que gradativamente as empresas elas vão adotando formas híbridas ou vão retornando ao modo presencial de trabalho, né? Mas sem sombra de dúvidas, o teletrabalho está muito mais dentro do nosso dia a dia do que antes. Então, é um assunto que já ganha uma relevância enorme para provas de direito do trabalho. Já era importante, já, agora é muito mais, agora é super importante. E tem um segundo motivo. Por quê? Porque não faz muito tempo, tá? Há algumas semanas, foi editada uma medida provisória. A medida provisória 1108 de 2022. Essa medida provisória, ela tratou ali de alguns temas, de basicamente 2 temas, mas principalmente ela trouxe uma nova regulamentação para o teletrabalho. Se você está estudando para outros tribunais, para outros concursos da área trabalhista, eu diria para você falar: olha, não fique se preocupando com a medida provisória por enquanto não. Tá? Por quê? Porque o próprio nome nos diz, é uma alteração provisória. Pode ser que o Congresso acate, pode ser que o Congresso Nacional não acate essas alterações. Pode ser que no processo de conversão da medida provisória em lei, várias sejam as alterações, né, que o Congresso Nacional insere ali no texto, tá, na regulamentação a ser dada ao teletrabalho. Então, o fato é, se o seu edital ainda não foi publicado, fique tranquilo em relação a essas mudanças da MP 1108. Mas, se o seu foco é o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, aí a conversa é outra. Por quê? Porque, se a gente for olhar o edital menciona sim a Lei 13467, que é a lei da reforma trabalhista, lá de 2017, mas ele diz lá que a legislação, as alterações legislativas após a publicação do edital, elas não vão ser cobradas. Então, implicitamente, nós sabemos que o que interessa é a legislação vigente à época em que o edital foi publicado, a legislação vigente ontem, tá? Quando o edital foi publicado. E essa medida provisória está vigente, MP 1108, então, em tese, é possível que, se cair uma questão sobre teletrabalho na sua prova, pode ser que o examinador esteja querendo saber se você está antenado aí em todas essas novidades. Beleza? Então, é um tema sim, né, Erickson? É um tema que parece forte para vir em provas? É sim, é um tema realmente que já vinha sendo cobrado, tá? Nós tivemos, logo após a reforma trabalhista, tivemos questões sobre teletrabalho no concurso do TST, em vários concursos de TRTs ali na sequência, não apenas em TRTs, né? Tivemos uma questão bem legal sobre teletrabalho para Procuradoria do Estado de São Paulo, várias foram as questões de prova sobre esse assunto e, né, parece que esse tema vem de novo forte em provas. Beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou rodar uma vinheta e nós vamos iniciar aqui esse bate-papo a respeito do teletrabalho, já considerando essas novidades da MP 1108. Belezinha? Muito bem, meus amigos, nós vamos estudar aqui o teletrabalho, tá? Um tema realmente importantíssimo em provas, e nós vamos estudá-lo agora, já de acordo com as alterações promovidas pela medida provisória 1108 de 2022, beleza? Então, nós vamos comentar um pouquinho, né, sobre o histórico desse assunto, mas já deixá-los atualizados em relação a essa recente alteração legislativa. Olha só, quando a gente fala em teletrabalho, eu preciso ponderar com vocês que o tema não é tão novo assim, tá? Mesmo antes da reforma trabalhista, mesmo lá em 2011, né, a CLT já
deixava claro que, mesmo que o empregado não estivesse fisicamente, presencialmente lá nas dependências do empregador, aquilo não impedia a existência da relação de emprego. Então, olha só o que nos diz o artigo 6º da CLT: não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Beleza? Daldi, quais são mesmo aqueles pressupostos da relação de emprego, né, pessoal? Só para a gente aproveitar aqui para relembrar, estes pressupostos da relação de emprego constam lá dos artigos 2º e 3º da CLT e, basicamente, eles nos dizem que se alguém trabalha para uma outra pessoa, trabalha ali para uma empresa, este vínculo de trabalho será considerado um emprego se ele for prestado de maneira onerosa, ou seja, o empregado recebe ali um salário, uma remuneração. Se houver uma subordinação, né, o empregado trabalhando sob a dependência do empregador, tá? Se houver uma pessoalidade naquela prestação de serviços, ou seja, se aquele empregado foi contratado em razão das suas características pessoais, tá? Então, a pessoalidade também está presente ali em um vínculo empregatício e ainda exista uma não eventualidade, tá? Exista ali uma não eventualidade, é uma situação que o empregado trabalha com uma certa expectativa, né, de permanência ali naquele vínculo empregatício. Muito bem. Basicamente, a CLT está nos dizendo, olha, não tem diferença se o camarada trabalha aqui dentro da empresa ou se ele trabalha fora. Presentes estes requisitos, aqui estou listando apenas os principais, presentes estes requisitos, aquele vínculo continua sendo um vínculo empregatício. O parágrafo único complementa dizendo, olha, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, eles se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho. Olha só, pessoal. Eu vou sublinhar aqui, né, esse primeiro trecho em amarelo, os meios telemáticos de comando, controle e supervisão. E eu vou sublinhar aqui em azul os meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão. Olha só, galera, qual que é a diferença aqui, tá? Imagina só que você é um empregado, você tem lá o seu vínculo contratual regido pela CLT, beleza? E você trabalha presencialmente, né? Todos os dias, toca lá o despertador, você toma banho, escova os dentes, toma seu café, né? Coloca lá seu uniforme e vai para a empresa. Quando você chega lá, o seu chefe, né, te recebe, bom dia, tal, dá um tapinha nas suas costas e já te pergunta, cadê aquele relatório que eu te pedi? Beleza? Então, quando o seu chefe, né, está ali no cangote e conversando com você, cobrando você, fiscalizando você, ele está utilizando de um meio pessoal e direto de comando, controle e supervisão do seu trabalho. Agora, imagina só que em alguns dias da semana, tá? Em alguns dias da semana, ou durante a pandemia, por exemplo, você passou a trabalhar em casa, remotamente, por meio do teletrabalho. E nesta situação, o seu chefe se esqueceu de você? Não. Ele te manda um WhatsApp, ele te manda um e-mail, tá? Ele quer que você logue no sistema da firma, né? Saber que horas que você começou, enfim, o que você está fazendo. Você entrega para ele ali um relatório de sua produção. Então, nessa situação, este trecho aqui em amarelo, né? São meios telemáticos, informatizados de comando, controle e supervisão. É o WhatsApp, o e-mail, o sistema, né? Então, são mecanismos que fazem com que a subordinação do vínculo empregatício continue existindo mesmo se o empregado estiver fora. Beleza? Nesse sentido, né, isso aqui não é nenhuma novidade, desde 2011 a CLT já trazia essa regulamentação, e a partir da reforma trabalhista, lá em 2017, houve uma regulamentação, um detalhamento a mais quanto ao teletrabalho. E o teletrabalho, pessoal, ele é, na verdade, um outro regime de prestação de serviços, um outro regime de execução do contrato de trabalho. Beleza? Nós temos o trabalho presencial e o teletrabalho
realmente é quando o empregado não trabalha presencialmente. A partir da reforma trabalhista de 2017, foi inserido, tá? A reforma trabalhista inseriu na CLT o artigo 75A e seguintes. Beleza? Dizendo que é teletrabalho, é teletrabalho aquele que se dá, aquele trabalho, aquela prestação de serviços que se dá fora das dependências do empregador. Dizendo que é aquele trabalho em que ocorre fora, em que o empregado utiliza ali de meios de informática, né, utiliza ali de tecnologias da informação e comunicação, né, para viabilizar a prestação de serviços. É dito também que o teletrabalhador, ele não é, tá, esse aqui é um ponto importante, ele não é um trabalhador externo. Beleza? Como assim, Daud? Ele está fora, mas não é externo? É isso mesmo, pessoal. Trabalhador externo, tá, é uma outra categoria, um outro regime de trabalho. O trabalhador externo é, por exemplo, a situação do vendedor. Tá? Existem vendedores, não aquele vendedor que está ali na loja para atendê-lo, mas existem vendedores que eles trabalham não dentro da loja, eles trabalham rodando, visitando os clientes, anotando os pedidos. Então, eles trabalham externamente às dependências do empregador. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui, beleza? O trabalhador externo, o vendedor externo, por exemplo, ele tem um outro conjunto de regras. O que nós estudaremos aqui é o empregado que trabalha fora das dependências do empregador. Ele trabalha ali em sua casa, né, na casa da sogra de vez em quando, né, submetido a uma série de mecanismos de tecnologia que viabilizam a fiscalização, o controle sobre o trabalho dele. Beleza? É importante a gente anotar também que aqui, tá? Aqui nós tivemos uma alteração muito significativa promovida pela medida provisória 1108 de 2022. Por quê? Porque antes, tá? Antes da MP 1108, a CLT dizia que seria considerado teletrabalhador aquele que trabalhasse fora das dependências do empregador de maneira preponderante. Ou seja, até então, até março de 2022, era teletrabalhador aquele que passava a maior parte do tempo fora das dependências do empregador, preponderantemente fora das dependências do empregador, beleza? Né? E a CLT dizia também que se ele comparece alguns dias, né, de vez em quando, ele passa lá na empresa, né, para aquela festinha do final do mês, se ele passa lá de repente para atender um cliente, né, para uma reunião diferente para a qual ele é convocado, que esse comparecimento presencial, ele não desnaturava, não descaracterizava o regime de teletrabalho que havia sido instituído, beleza? Muito bem, pessoal. Isso valia até março de 2022. Por quê? Com a pandemia Covid-19, as empresas, né, acabaram necessitando de uma flexibilidade a mais para a execução desses contratos de trabalho. Então, o que houve é que a MP 1108 eliminou este requisito de ser o trabalho preponderantemente fora das dependências do empregador. Então, atualmente, se a gente vai ler, e nós leremos aqui na sequência na tela, o artigo 75B da CLT, nós vamos ver que o teletrabalho hoje, ele se dá, né, fora das dependências do empregador, preponderantemente ou não, tá? Então, antes, a preponderância do trabalho fora do empregador era um requisito para a caracterização do teletrabalho, atualmente não é mais. Beleza? Outra novidade, tá? Outra alteração, vou colocar assim, ó, a primeira alteração dessa MP 1108, tá? A segunda alteração diz respeito ao comparecimento presencial
comparecimento presencial lá nas dependências do empregador. Por quê? Agora é possível que esse comparecimento seja habitual e ainda assim não seja descaracterizado o teletrabalho. Olha só, pessoal, vocês talvez já tenham ouvido falar sobre o teletrabalho híbrido, né? O regime híbrido aí de trabalho. Sabe aquela história, né? Comum em tempos pós-pandemia, aquela história de, eu tenho um conhecido meu que ele trabalha em casa, tá? Mas agora, depois da pandemia, ele está tendo que ir 2 vezes por semana lá para a empresa. Então ele trabalha lá na empresa presencialmente segunda e sexta, terça, quarta e quinta ele fica em casa. Então percebam que ele está dentro desse regime híbrido, né? Alguns dias teletrabalho, alguns dias ele fica presencialmente alocado lá dentro da empresa. E para resguardar o empregador quanto a essa situação do trabalho híbrido, foi feita essa alteração lá no artigo 75B da CLT, dizendo que o comparecimento, mesmo que habitual, ou seja, toda segunda, toda sexta, isso também não descaracteriza o teletrabalho, tá? O camarada pode continuar ali nesse esquema híbrido, que ele continuará sendo chamado de teletrabalhador. Beleza? Esse é um tema, é uma alteração bem importante, tá? Que eu quero, uma vez apresentadas estas informações, eu quero ler juntos com vocês estes dispositivos aqui da CLT, né? Muitas vezes o que cai em prova é a letra da lei, então a gente precisa estar afiados também em relação a isso aqui. Então, a nova redação, aqui em cima eu deixei taxada a relação antiga do teletrabalho, tá? Aqui eu já deixei a redação de acordo com a medida provisória 1108. Então diz lá a CLT que considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, beleza? Agora, esse trabalho ele pode ser preponderantemente ou não fora das dependências do empregador, tá? É um regime, é um esquema de trabalho em que se utiliza massivamente tecnologias da informação e comunicação, né? São os famosos TICs, beleza? Que por sua natureza não se configure como trabalho externo. A gente já explicou, o trabalhador externo é aquele outro conjunto de regras, né? O vendedor externo, beleza? Agora nós temos um parágrafo primeiro neste artigo, antes era só um parágrafo único, e que nos diz que o comparecimento, ainda que habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, isso aqui não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto, mesmo, tá? Vou reforçar aqui, mesmo que esse comparecimento se dê em caráter habitual toda segunda, toda sexta, por exemplo. Beleza? Tudo certo até aqui, pessoal? Então, vocês já perceberam, né? Teletrabalho fora das dependências do empregador, preponderantemente ou não, tanto faz. O comparecimento à sede da empresa, mesmo que habitualmente também não desnatura o regime de teletrabalho. Bacana? São novidades importantes aí da MP 1108. Seguindo adiante, nós temos a terceira novidade, e essa aqui é quentíssima para fins de prova. A terceira novidade dessa MP 1108 é o seguinte: o empregado, tá? O empregado submetido a regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por. Olha só, pessoal, este artigo 75B, ele está nos dando 3 modalidades de teletrabalho. Belezinha? Então nós passamos a ter agora, após, né, eu falo agora, é relativamente recente, né, após essa alteração promovida pela MP 1108, nós passamos a ter essas 3 modalidades de teletrabalho. Teletrabalho por jornada, teletrabalho por produção ou o teletrabalho por tarefa. Daldi, entendi, né? Isso é novidade, 3 regimes de teletrabalho. Mas e aí? Qual que é a diferença entre essas modalidades? Muito bem. O teletrabalho por jornada, tá?
ele nessa situação, o empregado, ele recebe o seu salário por unidade de tempo. Tá legal? Essa é a situação mais comum no cotidiano, né? O empregador remunera o empregado pelo tempo que ele permaneceu à sua disposição. Então, por exemplo, ele recebe lá X reais por dia, ele recebe X reais por quinzena, né? Ele recebe 2.000, 3.000 reais por mês. Tá? Então, a situação mais comum é o teletrabalho, é o empregado que presta serviços por jornada. Tá legal? Então, nós temos aí esse teletrabalhador por jornadas, né, em que o salário dele é fixado por unidade de tempo. Uma segunda modalidade de teletrabalho é quando ele presta serviços por produção. Tá legal? E nesta segunda modalidade aqui, o que vai ocorrer é que o empregado ele não recebe um valor por tempo. Ele recebe pelo que ele produz. Tá? Então, por exemplo, eu vou pagar ali a uma determinada empregada R$ 5, R$ 5 por calça que ela costurar para mim. Eu vou pagar aqui R$ 200 a cada janela que foi fabricada por determinado serralheiro, tá? Então ele não recebe por tempo, né, tempo empreendido, tempo à disposição do empregador, ele recebe por aquilo que ele produz. Belezinha? E ainda não há tanta certeza, né, quanto à interpretação desse dispositivo, ele é relativamente recente, mas se eu for me valer, né, se eu for me fiar na terminologia clássica de serviço por tarefa, né, nesta situação aqui, amigos, eu vou mesclar o salário fixado por unidade de tempo e o salário fixado por produção. Tá? Aqui, o salário fixado por tarefa, né, ou teletrabalhador por tarefa, é uma situação em que eu vou somar essas outras duas, tá? E que vai ser o seguinte: a partir dessa combinação, tá? E me valendo dessa terminologia clássica lá do ministro Godinho, né? De outros doutrinadores mais antigos, aqui funciona da seguinte maneira: o empregador fixa uma meta, tá? Uma meta para o empregado cumprir. Beleza? Então, ele fixa lá uma meta, né? Você precisa, a toda semana, me entregar aqui, por exemplo, 50 calças costuradas. Muito bem. Imagina só, que se o empregado, tá, a gente pode ocorrer duas situações aqui no trabalho por tarefa. Tá? Se o empregado alcança a meta antes de encerrar a semana, tá legal? Então ele deu uma acelerada ali, né? Em 3 dias, por exemplo, ele já costurou as 50 calças. Aqueles 2 dias que sobraram, né, ali, ou o empregado fica de boa, fica sem trabalhar, tá legal? Porque ele já alcançou a meta da semana, ou o empregado e o empregador podem combinar ali uma produção extra, né? E aí, é claro, ele vai receber uma remuneração extra por aquilo que exceder a produção pactuada naquela semana, tá bem? Então, essa é uma situação, né, em que o empregado alcança a meta, né, e em relação ao período que sobra depois que ele atinge a meta, ou ele fica sem trabalhar, ele fica ali descansando, fica, né, tranquilo, ou se combina ali um adicional, né, por uma produção adicional no tempo disponível restante. Belezinha? Então, agora nós passamos a ter essas 3 modalidades de teletrabalho, tá? O teletrabalho por jornada, né? O teletrabalho por jornada, o teletrabalho por produção, né? O que interessa é a quantidade que ele produz, e o teletrabalho por tarefa, que é quando se mesclam aí essas duas modalidades anteriores. Né? Por que que isso é importante, Dalton? Você disse que isso aí era bastante relevante. Por que que isso agora se tornou tão importante? É porque é o seguinte: antes dessa medida provisória 1108, o teletrabalhador, em geral, todas as modalidades, eventualmente, de teletrabalhos que fossem pactuadas, eles eram todos excluídos do controle de jornada.
Ou seja, o teletrabalhador, em regra, ele não tinha direito à hora extra. Mesmo se ele trabalhasse em período noturno, o teletrabalhador, em nenhuma situação, ele acabaria tendo direito ao adicional noturno. Bacana, porque ele estava ejetado, né? A CLT apertou um botãozinho e ejetou o teletrabalhador do controle de jornada e de todos esses direitos decorrentes do controle da jornada. Agora, pessoal, com essa alteração promovida pela MP 1108, somente duas modalidades de teletrabalhadores é que foram ejetados desse controle de jornada. Por quê? Porque o teletrabalhador por jornada, tá? O teletrabalhador por jornada, este aqui, ó, ele continua submetido ao controle de jornada. Então, mesmo estando fora das dependências do empregador, eu preciso controlar a jornada dele. Se ele extrapola, né, se ele trabalha além da jornada contratada, ele vai receber horas extras, tá? Diferentemente do teletrabalhador por produção e do teletrabalhador por tarefa, tá? Estes aqui é que agora estão excluídos do controle de jornada. Belezinha? Então, olha só, pessoal, talvez você já tenha ouvido falar, né? Talvez algum amigo seu esteja ali no teletrabalho e ele chegue para você e fala: olha, no teletrabalho eu acabo trabalhando muito mais do que eu trabalhava presencialmente. Por quê? Porque eu fico ali, né? Alguém me chama para uma reunião às 8 horas da manhã, né, eu faço ali, participo daquela reunião, depois eu vou fazer meus relatórios, vou trabalhar aqui no computador, tudo de casa, né? Aí chega o horário do almoço, de repente, né, antes eu saía ali meio-dia, aquela hora sagrada de sair para o almoço, agora não, dá meio-dia, alguém me chama para uma outra reunião, eu tenho que responder um e-mail, né? Antes a minha jornada se encerrava ali religiosamente às 17 horas, agora não, 17 horas eu estou ali começando a análise de um novo relatório, de um novo processo, tá? Então, muitas vezes, teletrabalhadores acabavam se submetendo a uma jornada superior, né, àquela jornada contratual de 8 horas. Então, agora, para atender ao clamor, né, destes teletrabalhadores por jornada, né, os empregadores terão que controlar a jornada desses empregados e se eles extrapolarem a jornada normal, eles receberão sim horas extras, porque agora eles devem sim ser submetidos ao controle de jornada. Belezinha? Em ambos os casos, em todos os casos, existe subordinação. Em ambos os casos, né, existe pessoalidade, existe não eventualidade. A única diferença que nós teremos diz respeito ao controle de jornada, mas a subordinação continua existindo para essas três modalidades. Beleza? Olha só, pessoal. Eu vou seguir um pouquinho aqui adiante para nós comentarmos outros pontos bem legais aqui sobre a regulamentação do teletrabalho, tá? Na sequência, o parágrafo 3º nos diz lá que na prestação de serviço em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2º do título 2º desta consolidação. Tá? Então aqui ele já começa a sinalizar para nós que eles estão excluídos do controle de jornada, tá? Porque esse capítulo 2º do título 2º da CLT diz respeito justamente à duração da jornada de trabalho, tá? E esse dispositivo ele é reforçado pelo que diz o artigo 62, inciso 3º da CLT, né, que também foi alterado agora com a MP 1108. Beleza? Então, né, percebam, 3 são as alterações importantes que nós já comentamos até agora. O teletrabalho, ele se dá fora das dependências do empregador em caráter preponderante ou não, beleza? O comparecimento à sede pode se dar habitualmente, né, em caráter habitual e ainda assim não descaracteriza o regime de teletrabalho. E a terceira alteração é que nós passamos a ter 3 modalidades de teletrabalho, sendo que na produção ou tarefa, nestas duas apenas o empregado é excluído do controle de jornada. Belezinha? Seguindo adiante, meus amigos, olha só. Existem algumas outras regras que eu quero passar aqui para vocês, né, nessa nossa aula de hoje. Aos empregados em regime de teletrabalho, aqui parágrafo 7º, aplicam-se as disposições previstas na legislação local
na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Como assim, pessoal? Olha só a seguinte situação. Imagina que, vou dar um exemplo aqui do Estratégia Concursos, tá? O Estratégia Concursos, ele fica lá em São Paulo, belezinha? Ele fica lá em São Paulo, capital, lá é a sede da empresa. Muito bem, imagina só que tem um funcionário do Estratégia que foi contratado para trabalhar em regime de teletrabalho, tá? E esse funcionário de Estratégia, ele trabalha, né, não em São Paulo, na verdade ele está morando, meus amigos, ele está morando lá em João Pessoa, na Paraíba. Olha que maravilha. O camarada está residindo lá em João Pessoa e remotamente ele presta serviços ao Estratégia Concursos. Muito bem. E vamos imaginar, né, que ele presta esses serviços, tá? E que lá em São Paulo, né, mais adiante no nosso curso, a gente vai comentar sobre os acordos coletivos de trabalho, sobre as convenções coletivas de trabalho, tá? Mas para aquela categoria de trabalhadores, lá em São Paulo, já existe, na verdade, um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, tá? Dos empregados daquela categoria, são regras que foram combinadas por aquela categoria com Estratégia Concursos. Muito bem. E lá em João Pessoa, na Paraíba, né, vamos imaginar que existem lá, por exemplo, algumas convenções coletivas de trabalho. O que esse parágrafo 7 está nos dizendo é que, mesmo o camarada trabalhando lá em João Pessoa, da Paraíba, os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho aplicáveis a ele, elas vêm de onde, pessoal? De João Pessoa ou vêm de São Paulo? Elas vêm de São Paulo. Beleza? Elas vêm de São Paulo porque é a base territorial do estabelecimento em que ele é lotado. Tá? Ele trabalha lá na casa dele, em João Pessoa, lá na beira da praia, né? Mas ele está lotado em uma empresa com sede em São Paulo, com base territorial em São Paulo. Então, essas regras do acordo coletivo lá de São Paulo vão colorir o vínculo empregatício, a prestação desses serviços lá em João Pessoa, na Paraíba. Beleza? O que mais, pessoal? Vamos comentar aqui ainda o parágrafo 9º, né? Diz o seguinte: acordo individual. Tá? Isso aqui não é acordo celebrado com sindicatos, não. Os acordos coletivos, convenções coletivas, são aqueles celebrados pelos sindicatos, tá? Aqui não. É o acordo pactuado individualmente entre empregado e empregador. Esse acordo individual, para os teletrabalhadores, pode sim dispor sobre horários de trabalho, sobre meios de comunicação entre empregado e empregador, né? E quanto aos horários de trabalho, precisam ser assegurados os repousos, né? O momento ali do descanso, intervalo para o almoço, né? Aquele intervalo entre um dia e outro de trabalho, tá? Então, tudo isso pode ser pactuado livremente, né? Individualmente entre empregado e empregador, atendidos os limites previstos na legislação. Beleza? Tamo junto até aqui, pessoal? Muito bem, seguindo adiante, tá? Vejam que nós temos agora uma regulamentação mais analítica, né? Vários detalhes previstos entre os artigos 75A e 75E da CLT. Aqui nós temos o artigo 75C, que traz uma informação bem importante que as bancas adoram cobrar em provas de uma maneira geral. Diz o seguinte, né? Isso aqui também houve uma alteração da MP 1108. A prestação de serviços na modalidade teletrabalho ou trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Ou seja, quando, né, eu estiver lendo o contrato de trabalho daquela pessoa, tem que ter ali alguma cláusula dizendo, olha, este aqui é um teletrabalhador, ele trabalha sob regime não presencial, sob regime de trabalho remoto, por exemplo. Bacana? Então, isso aqui é importante para nós? Mas a gente tem uma consequência deste caput do artigo 75C, é que os contratos de trabalho dos teletrabalhadores, ele pode ser verbal, ele pode ser tácito? Não, meus amigos, ele precisa ser
escrito, beleza? Então, é uma consequência lógica, né? Se precisa constar expressamente do contrato, eu já sei que o contrato dos teletrabalhadores, ele precisa ser por escrito, tá? Diferentemente da regra geral que consta lá do artigo 443 da CLT. Tá? Porque a regra geral no direito do trabalho é permitir o contrato escrito, é permitir o contrato verbal, é ter o contrato tácito, né? Mas aqui não. É uma exceção a essa formalização, exige-se sim a formalização por meio de contrato de trabalho por escrito, né? O termo, né? O instrumento do contrato de trabalho. Bacana? Ainda, né, falando sobre formalidades, nós temos dois parágrafos aqui do 75C que também são bem importantes em provas, tá? Eles dizem respeito à alteração de um contrato, tá? Então imagina só, você foi contratado para trabalhar presencialmente. Bacana? Muito bem. Ah, Daldi, eu levantei a mão, chamei meu chefe e falei, chefe, eu quero trabalhar de casa, né? Tô vendo outras pessoas fazendo, eu quero trabalhar em casa. Muito bem. É possível que isso ocorra? É. Esta é uma alteração permitida dentro de um contrato de trabalho. E o que os parágrafos 1º e 2º vão nos dizer são as condições, as formalidades que precisam ser observadas para que ocorra essa alteração do regime presencial para o regime de teletrabalho e vice-versa. Beleza? Então, olha só, pessoal, muita atenção, tá? Aqui, mais concentrado que molho de tomate, porque isso aqui é bem importante em provas e tem um detalhezinho aqui. Vejam que eu tenho, essa alteração pode se dar em dois sentidos, tá? Tanto do regime presencial para o regime de teletrabalho, como vice-versa, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui a caneta vermelha para você não se esquecer. Então, olha só. O que nos diz o parágrafo 1º é que pode ser realizada a alteração entre regime presencial de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes e que essa alteração seja registrada em um aditivo contratual. Beleza? Então, dá para alterar? Dá sim. Desde que eu atenda a essas duas condições. Em regra, seja uma alteração bilateral. Tá? Bilateral é tudo aquilo que houve a concordância do empregado e do empregador, a concordância das duas partes. Belezinha? E além disso, né, que aquilo seja formalizado no contrato. Belezinha? Se não havia aquela cláusula no contrato de que ele é um teletrabalhador, eu vou inserir. Se havia aquela cláusula, eu vou suprimir quando ele vai para o trabalho presencial. Bacana? Então, em regra, a alteração se dá de maneira bilateral, tá? Tanto do presencial para o teletrabalho, como do teletrabalho para o presencial. É possível nos dois sentidos, desde que seja bilateral e que aquilo esteja respaldado em um aditivo do contrato. Bacana. Agora, o parágrafo 2º, ele tem um detalhezinho que é a seguinte situação. Imagina só que você está lá no teletrabalho, né? Está lá, tudo que você queria era trabalhar de casa, não precisar pegar o ônibus, né? Pegar o baú para ir para o trabalho, né? Você trabalhar de pijama, né? Imagina só que sonho, não é verdade? E muito bem, você está ali naquela situação. Com o passar do tempo, vamos imaginar que você acabou se acomodando, né? Não acorda mais naquele horário, enfim, cochila um pouco mais, né? Começa a dar uma relaxada em relação ao seu trabalho. E o seu chefe, né, está antenado, ligado ali no que está acontecendo, ele pede para você os relatórios, você não entrega os relatórios. O seu chefe te manda e-mail, seus colegas de trabalho mandam e-mail e você faz 2 meses que nem abre ali a caixinha de e-mail. Então você deu aquela relaxada, o que pode acontecer, pessoal? O seu chefe te liga e fala, olha, você está sendo convocado para voltar ao trabalho presencial. E aí você chega para o seu chefe e fala, chefe, de acordo com o artigo 75C, parágrafo 1º, essa alteração aqui, ela precisa ser
bilateral, é preciso do meu acordo, do meu consentimento. E o seu chefe falar para você, fala, olha, você não leu o parágrafo 2º desse mesmo artigo, que diz que a alteração do regime de teletrabalho, você estava lá de boa em casa, para o presencial, ela poderá ser realizada por determinação do empregador. Aqui não é mútuo acordo, não. É o empregador impondo essa alteração. Tá legal? Então, percebam que, neste sentido, ó, eu vou colocar aqui em verde, no sentido do teletrabalho para o presencial, esta alteração é possível unilateralmente. Tá? Essa alteração aqui é possível unilateralmente, desde que seja garantido ali um mínimo de 15 dias para essa transição. Tá? Ou seja, o empregado ele precisa ter ali um tempinho para ele comprar as roupas, né? Para ele trabalhar, organizar ali a sua rotina. Então, 15 dias de transição e aditivo contratual em todos os casos. Legal? Então, olha só, pessoal. A alteração do presencial para o teletrabalho, né? Aqui tanto faz o sentido, porque é possível que essa alteração se dê desde que bilateralmente mútuo acordo e mediante aditivo contratual. Agora, do regime de teletrabalho para o regime presencial, aqui é possível também, excepcionalmente, uma determinação, uma alteração imposta pelo empregador. Tá? Este é o único sentido em que se admite a alteração unilateral, desde que transição de 15 dias, em todos os casos, aditivo contratual. Se cair uma questão em prova, dizendo, olha, o empregador pode determinar, pode impor uma alteração do regime presencial para o regime de teletrabalho. Você vai marcar isso como errado, porque está contrariando o parágrafo 2º do artigo 75C da CLT. Belezinha? Você vai gravar aí que o PT, tá? O PT, ou seja, do presencial para o teletrabalho, não pode unilateral. O PT não pode unilateral, para você não cair nesse tipo de pegadinha lá na hora da prova. Belezinha? Muito bem, pessoal. É muito detalhe, né? Mas são temas importantíssimos que a gente vai realmente buscar trazer aqui para vocês, cada um desses principais dispositivos da CLT devidamente atualizados. Seguindo aqui nesse estudo, pessoal, a gente tem ainda o artigo 75D, tá? Que diz para nós que as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária e adequada para a prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas, de novo, em contrato escrito. Olha só, você sempre quis trabalhar ali no teletrabalho, né? E você sabe que para trabalhar em casa, você vai precisar de um computador, vai precisar de uma impressora, né? Que de repente ali 2 telas para você render um pouco mais. Você vai precisar de um bom link de internet, tá? Então, estes equipamentos todos, o computador, a tela, enfim, todos esses equipamentos tecnológicos e até mesmo o link de internet, a infraestrutura necessária para você trabalhar, né? Quem sabe o seu chefe, você paga a conta de internet, mas a empresa reembolsa aquilo, tá? Então, tudo isso precisa ser tratado em um contrato por escrito entre empregado e empregador, tá? Então, quem cuida ali quem é responsável, quem responde pela compra desses equipamentos, né? Se o seu computador estraga, quem que vai consertá-lo, né? Quem que é responsável por isso, tudo isso vai ser tratado em um contrato por escrito, beleza? E se o empregador fornece para você o computador, né, a tela, fornece ali, reembolsa você com o custo da internet, tá? Todas essas utilidades, aquilo ali não impacta no seu salário, na sua remuneração, belezinha? Então, são utilidades sem caráter salarial, né? Aquilo ali não vai ter reflexo, o valor do computador
né, o valor, o reembolso daquela despesa, aquilo ali não vai ter reflexo no seu 13º, na sua hora extra, tá? Porque são utilidades não salariais. Beleza? E para a gente, já caminhando aqui para a parte final deste bloco, o artigo 75E diz o seguinte, tá? Por incrível que pareça, o 75E também cai em prova. Ele diz lá que o empregador deve instruir de maneira expressa e ostensiva os seus empregados quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Ou seja, o empregador, ele precisa dizer para os empregados, falar, olha, a cada tanto tempo de trabalho, dê uma paradinha, né? Estique aí a coluna, faça um exercício ali para os punhos, para as mãos, para não ter aquela lesão por esforço repetitivo, né? A Lerdort. Então, ele precisa instruir os empregados quanto a esses cuidados, a fim de evitar doenças do trabalho e acidentes do trabalho. E o empregado precisa assinar um termo de responsabilidade se comprometendo a seguir as instruções. Isso aqui é para quê? Isso aqui é para evitar que o empregador responda por um acidente, por uma doença do trabalho do teletrabalhador. Então o teletrabalhador diz lá, olha, eu vou me comprometer a cada 50 minutos de digitação, fazer ali uma pausa de 10 minutos, tá? E depois, anos depois, se ele tiver um problema ali nas mãos, o empregador vai puxar para ele e falar, olha, você se comprometeu a seguir aqui estas precauções, em relação às quais eu havia instruído você expressa e ostensivamente. Então, não venha me cobrar nada. Você que deixou de fazer, de atender às minhas recomendações. Beleza? Logo aqui na sequência, já caminhando aqui para o final desse bate-papo, o artigo 75F, tá? O artigo 75F, também inserido pela MP 1108, também é novidade aqui, ele traz uma prioridade para o teletrabalho, tá? Diz lá que os empregadores, as empresas, devem dar prioridade para os empregados com deficiência e para os empregados que tenham crianças, tá? Que sejam pais de crianças de até 4 anos de idade, na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Então, o que esse dispositivo constitui? É uma prioridade, tá? No teletrabalho para empregados PCD, ou seja, empregados com deficiência, e para empregados que tenham filhos de até 4 anos, né? Então, muitas vezes lá na empresa, diz lá, opa, vai ter teletrabalho aqui na empresa, né? Todo mundo quer. E muitas vezes 10 empregados querem o teletrabalho, mas existem apenas 4 vagas para esse trabalho remoto. Então, como é que eu vou decidir quem vai para o teletrabalho e quem fica aqui comigo no presencial? Então, um dos critérios é este dado aqui, um empregado PCD ou que tenha crianças pequenas de até 4 anos de idade. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou já fechar... Opa! Obrigado não, Ainda não. Eu vou fechar aqui com vocês, fazendo uma rápida revisão de tudo isso que nós falamos, tá? Esse é o mapa mental que está lá no nosso material PDF, que eu vou comentá-lo rapidamente aqui com vocês, tá? Lembrando que o teletrabalho é aquele regime de trabalho em que o empregado fica fora das dependências do empregador, seja preponderantemente ou não. Beleza? Ele pode comparecer às dependências para atividades específicas, mesmo que habitualmente ele continua sendo um teletrabalhador. Passamos a ter 3 modalidades de teletrabalho, por jornada, produção ou tarefa. Os 2 últimos foram excluídos do controle de jornada, tá? Lembrando que um detalhe legal é que a MP, a Medida Provisória 1108, deixa claro que o uso de equipamentos fora da jornada de trabalho normal não constitui tempo à disposição, prontidão ou sobreaviso, Esse é um tema que a gente complementa aqui com esse diagrama, apenas para lembrarmos que não é pelo simples fato de o empregado estar ali usando o telefone da empresa, tá? O celular que a empresa deu para ele, e aquilo ali significa que naquele momento ele está trabalhando. Bacana? O teletrabalho precisa ser registrado em contrato de trabalho expressamente. Prioridades, nós comentamos para empregado PCD, filhos de até 4 anos, tá? Essas regras todas que nós estamos comentando, elas se aplicam
para aprendizes e estagiários, esse é um detalhezinho lá, que a gente inclui aqui no mapa mental, e também, por outro lado, essas regras não se aplicam aos operadores de telemarketing ou de teleatendimento, tá? O empregador, outro ponto importante é esse aqui, ó. O empregador, deixa eu aumentar aqui, o empregador, ele não será responsável, tá? Ele não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial. Então imagina só que em 2020, em 2021, o camarada foi trabalhar em casa, tá? E ele acabou se mudando com a sua família. Era um sonho dele morar lá no Rio Grande do Sul, né? Morar lá em Gramado, em Canela, né? Olha que maravilha. E ele ficou trabalhando à distância, morando lá em Gramado, morando ali em Canela. Muito bem. Agora o empregador liga para ele e fala: olha, a pandemia está acabando, volte, venha para o presencial. O presencial é lá no Rio de Janeiro. Né? E aí ele chega para o empregador e fala: olha, chefe, tudo bem, eu vou, mas vem cá, como é que eu faço com a minha mudança? Quem vai pagar a minha mudança? E o chefe chega para ele e fala: ema, 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 né? Cada um com os seus problemas. Por quê? Porque a CLT agora nos diz que o empregador não responde por essas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial. Beleza? Acordo individual pode dispor sobre horários de trabalho, sobre os meios tecnológicos ali de comunicação entre empregado e empregador. A mudança nós já vimos, tá? Do presencial para o regime de teletrabalho só vale bilateralmente, tá? PT não vale unilateral. Agora, do teletrabalho para o regime presencial vale tanto bilateral, mediante mútuo acordo, ou imposição do empregador. Neste último caso, transição de 15 dias, em qualquer caso, aditivo contratual. Belezinha? Os equipamentos do trabalho remoto e reembolsos a despesas relacionadas ao trabalho remoto, tudo isso vai ser previsto em contrato escrito, tá? Lembrando que essas utilidades, elas não têm natureza salarial, natureza remuneratória. E para a gente fechar aqui, tem um último detalhe que consta lá do artigo 611-A da CLT, que eu já vou adiantar aqui para vocês. O teletrabalho é um dos assuntos em que o negociado prevalece sobre o legislado. Como assim, Daldi? O que é isso? Este é um dos assuntos em que os acordos coletivos de trabalho, né, aquelas regras que são pactuadas entre o sindicato e a empresa, ou as convenções coletivas de trabalho, assumem um papel de protagonismo. Então, em muitos casos, as regras constantes de um acordo coletivo, né, aquele acordo lá junto ao sindicato, vai prevalecer sobre o que consta na legislação, sobre o que consta na CLT. Belezinha? Com isso, meus amigos, a gente encerra aqui esse bloco em que nós tratamos o teletrabalho à luz agora da medida provisória 1108 de 2022.